Olá pessoal, meu nome é Cíntia, sou aluna da professora Raquel Castilho e o professor André Faraco é o nosso co-orientador, porque nesse projeto de doutorado a gente propõe desenvolver nanopartículas poliméricas com extrato padronizado de barbatimão e impregná-lo em nanomembranas para liberação controlada dessas nanopartículas. Por isso que eu resolvi trazer esse estudo que fala sobre propriedades de filmes de alginato ao qual foram incorporados microcápsulas de extrato padronizado de barbatimão e comparado também com o barbatimão livre nesses filmes de alginato. Então eles fizeram dois tipos de microcápsulas, uma contendo beta-ciclodextrina e a outra uma mistura de beta-ciclodextrina com goma-xantana e compararam com a incorporação desse barbatimão livre no filme de alginato e também, obviamente, prepararam o controle. Então, os filmes foram preparados a partir de soluções aquosas de alginato a 2%, as microcápsulas de barbatimão a 1% e glicerina a 0,75%. Para a obtenção desses filmes, utilizou-se uma técnica de casting, em que aproximadamente 15 ml das soluções filmogênicas foram vertidas em placas de acrílico e submetidas à secagem na estufa. A caracterização se deu pela permeabilidade ao vapor d'água, a solubilidade e propriedades de tração, utilizando o texturômetro, no qual eles aferiram resistência máxima à tração na ruptura, o alongamento na ruptura e o módulo de Young, além de microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia na região do infravermelho. Mas nessa análise, utilizando o texturômetro, de uma maneira geral e sucinta, né, pôde-se concluir que os filmes que obtinham o extrato de barbatimão, tanto livre quanto microencapsulado, apresentaram uma redução da solubilidade em água, um menor alongamento na ruptura e um maior módulo de Young, sendo características de filmes, portanto, pouco elásticos, além de melhor permeabilidade ao vapor d'água. Já na caracterização pela morfologia, que foi feita através da microscopia eletrônica de varredura, foi possível observar que a superfície e fraturas dos filmes contendo as formulações de microcápsulas e o extrato liofilizado apresentaram microestrutura única, com superfície heterogênea e formação de pequenos aglomerados. Já os filmes confeccionados com as microcápsulas controle, ou seja, as que não têm o barbatimão, apresentaram características também semelhantes, com superfície bastante irregular e com presença de fragmentação nas suas fraturas. Essas características explicam não só os menores valores obtidos para as propriedades mecânicas dos filmes, mas também os altos valores de permeabilidade a vapor de água em comparação com os filmes contendo barbatimão. Ou seja, o filme feito com os extratos de barbatimão não apresenta fragmentação em sua fratura, confirmando uma forte interação do extrato com a matriz do filme de alginato. Os filmes também foram avaliados por espectroscopia na região do infravermelho, que mostrou que as estruturas químicas da beta-ciclodextrina, goma-xantana, alginato de sódio e os taninos condensados do extrato de barbatimão possuem conexões semelhantes com picos sobrepostos, o que torna bem difícil a análise mais precisa dos espectros. No entanto, foi possível comparar os espectros aonde as microcápsulas promoveram um deslocamento de algumas bandas de absorção. Por exemplo, a banda de 3.500 a 3.000 refere-se à vibração de alongamento da ligação OH e pode estar associada à presença de moléculas de água ligada por hidrogênio ao grupo OH. Essa banda se sobrepõe à banda associada à vibração dos grupos CH e CH2, que aparece na região de 3.000 a 2.800. Porém, há uma mudança na banda dos filmes feito com extrato de barbatimão na forma livre e na forma microencapsulada, sugerindo, portanto, que há um envolvimento desses grupos no estabelecimento das interações. Outra característica dos espectros são os picos na região de 1407 e 1605, que podem ser atribuídas a deformações de trechos assimétricos e simétricos dos grupos carboxilados, principalmente da matriz do filme alginato. E o espectro do filme que contém a microcápsula, que contém goma-xantana, mostra um deslocamento e uma variação do pico na intensidade nessa região, quando comparado às demais amostras, o que sugere uma possível interação também entre a matriz do filme e as microcápsulas. Já a liberação, o estudo de liberação controlada dos taninos a partir desse filme foi feito utilizando
Eles pegaram o filme, colocaram em tubos de ensaio com tampa, com uma solução de etanol água 50-50, e depois submeteram esses tubos na estufa DBO, a uma temperatura de 4 graus e uma temperatura ambiente de 25 graus para estudar a influência que a temperatura tinha no perfil de liberação. E o que eles encontraram foi que no estudo cinético, né, dessa liberação dos taninos dos filmes, não foi observada uma diferença entre as duas microcápsulas. Porém, o filme feito com o extrato apresentou uma liberação menor dos taninos quando comparado aos filmes feitos com as microcápsulas, indicando, portanto, que a incorporação de microcápsulas de extrato de barbatimão na elaboração de filmes de alginato pode ser uma alternativa promissora para melhorar as propriedades mecânicas e de barreira dos filmes, além de contribuir com o controle da liberação dos taninos condensados. Obrigada.